E nessa noite eu quero ser uma bênção para vocês, ser usado por Deus para falar esse título aqui, ó, influência. É o título que eu pensei esse mês todo, estando um tempo de férias, quando vim para cá, fui amadurecendo isso. Eu tenho certeza que Deus vai confirmar no teu coração alguns posicionamentos espirituais para esse ano. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade, que a tua palavra vai ser semeada nos corações. Nada de mim, Senhor, tudo de ti. Eu quero, Senhor, ser um canal, uma ferramenta assim, para ser usado, mas, Senhor, eu não tenho condições em mim mesmo, Senhor, de abençoar essas pessoas. É o Espírito Santo que faz isso, é o Senhor que faz isso na vida delas, e nós queremos, Senhor, que os nossos irmãos agora estejam verdadeiramente ativos, ligados, receptivos a ouvir a tua voz, uma voz, Senhor, que não é uma voz humana, mas é uma voz que fala no nosso interior, que confirma coisas, que manda luz e nos proporciona ajustes, Senhor, no momento certo. É isso que eu lhe peço essa noite, que seja um momento de quebrantamento, que seja um momento de revelação da tua vontade para cada um de nós. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, bom demais. E queridos, eu quero começar falando isso. Sabe qual é o assunto, afirmando para você, mais falado na Bíblia, ou um dos mais falados na Bíblia? É não temas, não tenha medo. Hoje foi falado aqui, quando o bispo estava fazendo o anfitrião na parte da manhã, ele falou um pouquinho sobre o medo, ele falou um pouquinho de não temer, e essa é a tônica, não tenha medo. Então, quando eu pensei em falar para vocês aqui, como eu disse, nas férias, eu já estava pensando sobre isso, eu pensei em compartilhar. Eu sabia que ia ser no dia 30, no último domingo do mês de janeiro. Está passando rápido, não está, gente? No último domingo, eu estava pensando nos 11 meses que a gente ainda tem pela frente, né? Essa semana já começa o mês de fevereiro, a gente tem 11 meses e passa muito rápido. Eu gostei do jeito que o Marcelo falou aqui da avanço, dos 3 anos. Vai passar de qualquer jeito 3 anos, por que não você se submeter ao ensino da palavra, a deixar que a palavra de Deus renove sua mente? Você vai experimentar um bom resultado. Quantos creem nisso? Você vai estar passando do mesmo jeito. Eu fiz o Rema também, e quando eu me matriculei no Rema, o Rema é um pouquinho mais puxado, porque são 3 dias na semana, muito estudo para 2 anos, e quando eu fui matricular no Rema, eu pensei, meu Deus, vai mexer muito na minha rotina. Tive que conversar com o bispo, que tinha dias que eu não ia poder estar aqui, mas eu pensei o seguinte, 2 anos vão passar, vai demorar um pouquinho, mas se eu não fizer, vai passar de qualquer jeito, então eu vou mergulhar nesse negócio, e eu já acabei, já me formei, já estou aqui, e pronto para se permitir ser usado por Deus, e Deus está falando isso com a gente. Olha só, tem 11 meses, eu vou falar na perspectiva desse ano de 2022, tá, gente? Quando chegar 2023, a gente aponta para 2023, mas o que veio na minha mente, dentro desse tema influência, foi o seguinte: não vão faltar, não precisa ser um profeta aqui do Apocalipse, Ednei não vai ser um profeta do Apocalipse não, Ednei vai ensinar um pouquinho algumas coisas que ele tem estudado, tem aprendendo, mas os profetas do Apocalipse é aquele que a gente fala assim, é o profeta do medo, né? O profeta que às vezes apregou o caos o tempo todo, mas não precisa disso para eu falar que não vão faltar adversidades, forças contrárias e circunstâncias desafiadoras, para que eu e você, nós, não sejamos uma influência positiva na vida das pessoas esse ano. Não vai faltar o tempo todo. Batalha espiritual, ela acontece no campo da mente, e no campo da mente, todo dia nós estamos expostos. Eu não sei se você concorda comigo, mas todo dia você vai, conversar com pessoas, todo dia você assiste, os noticiários, todo dia você passeia, navega na internet, e você está exposto o tempo todo. Então as coisas vão vir de forma negativa para poder te parar. O mundo está cheio de pessoas boas, que são boas influências para a nossa vida. O mundo tem, mas o contrário
também é verdadeira. Eu peguei algumas frases quando eu estava estudando isso, peguei algumas frases na internet de alguns filósofos, alguns pensadores, intelectuais, e Valnei Arruda, ele falou o seguinte: se tiver que perder, perca as más influências. Aqui só está falando de pessoas que vão te puxar para baixo. Samir José fala o seguinte: caráter vem da boa educação familiar e social, e a perda do caráter vem das más influências, tanto na família como fora dela. E a total inexistência de caráter vem da falta de humanidade. Samir José. Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? Ela tem conselho para a gente nessa área? Tem. Eu quero colocar para vocês aqui. 1 Coríntios 15:33 fala o seguinte: não vos enganeis. A gente não pode se permitir isso. É um alerta que Paulo estava dando para a igreja de Corinto. Não vos enganeis, as más influências fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Em Provérbios 13:20 fala o seguinte: anda com os sábios e serás o quê? Serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Isso tudo é o que a palavra está falando para a gente. E aqui em Mateus, o próprio Jesus, Mateus registrando, ele falou o seguinte: surgirão muitos falsos profetas. Eles estão no meio, daquele tempo Jesus já estava alertando, e eles continuam hoje influenciando no nosso meio. E se possível, eles enganarão a muito e até os escolhidos, se a gente permitir. Então, a Bíblia tem vários textos, só coloquei alguns aqui para vocês, mas a Bíblia tem vários textos apontando sobre isso, e isso é sério demais. Quando eu escuto, me diga com quem andas, eu direi o quê? Quem és? E a gente tem que concordar, gente, é uma verdade. Tem um até que é mais pesado, quem se mistura com porco. Eu escuto isso desde criança, é pesado, mas faz a gente entender muita coisa. Eu não quero isso para a minha vida, você não quer isso para a sua vida. Você não quer ter e você não quer ser. E é por isso que eu te faço uma pergunta aqui, ó. Qual o tipo de influência que você está tendo do mundo? Que não adianta, a gente é influenciado por várias coisas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E qual o tipo de influência que estamos sendo para o mundo? Eu tenho e eu sou influência para as pessoas. E não se engane em relação a esse assunto. Tem aquela pessoa que fala assim: não, eu não estou influenciando, pastor, nem para o bem, nem para o mal. Eu estou na meiuca ali, eu estou no muro. Não existe muro. Não existe muro. Ou você influencia positivamente, ou você influencia negativamente. Ah, pastor, mas eu sou tranquilo, eu não faço mal a ninguém. Eu estava falando sobre influência, eu já estava com esse pensamento. Aí a Netflix colocou lá a série do Neymar. Você já assistiu a série do Neymar? Está bem novinha ainda, mas eu coloquei 10 minutos só para assistir a abertura. E como o assunto era influência, eu sei que o Neymar é uma influência muito grande no mundo do esporte, para vários garotos, adolescentes, jovens, que se miram nele e falam assim: poxa, eu queria ter o que ele tem, eu queria ser como ele é, o estilo dele. E lá, mostrando algumas imagens muito bonitas do Neymar, correndo pelo campo com as camisas dos times que ele jogou lá fora, da seleção brasileira. O rapaz que estava narrando, que deve ser um dos diretores da série, estava falando assim: tudo que o Neymar faz no outro dia viraliza no mundo. Se ele corta o cabelo de um jeito, no outro dia a garotada está tudo com o cabelo com o mesmo corte do Neymar. Se o Neymar, ele usa uma grife e aparece lá o nome da grife, a grife no outro dia já começa a vender muito porque o Neymar usou. Se o Neymar, eu me lembro na época que ele cantou, ele fez um vídeo cantando um pedaço da música da Luma Eupídio, que a gente canta aqui. Que amor é esse, graça incalculável. Ele fez um vídeo gravando. A menina, da noite para o dia, ela teve um turbilhão de visualização da música, porque o pessoal que sofre a influência do Neymar falou assim:
que música é essa que o Neymar cantou? Eu tenho que escutar que música é essa. E foi bom demais essa influência, que muita gente foi impactado ali, pegou carona ali da influência do Neymar, mas a Luma entregou o recado ali, bom demais. Mas tem gente que vai falar assim, não, mas eu não influencio, pastor, nem para o bem, nem para o mal, eu estou aí, eu não influencio ninguém, e não existe isso, não existe é horrível até que falar de algumas coisas assim, pesadas, mas o próprio Jesus se apresentou para o apóstolo João, na ilha de Patmos, e ele falou o seguinte lá, escreve algumas coisas aí que eu vou falar, às 7 igrejas da Ásia, você vai ouvir muito isso na aula do Ednei, escreve aí para as 7 igrejas da Ásia, advertência, algumas coisas ele alinhou ali, e para uma igreja, a igreja de Laodiceia, ele está falando desse, eu não sou nenhuma coisa, nem outra, eu estou nesse meio aí, olha como é que ele fala, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eca, que isso, pastor? Está escrito na Bíblia isso aí, tá? Por quê? Porque Deus quer de nós um posicionamento. Diga comigo, posicionamento. Você não pode ficar, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então você faz o quê? E o livro de Hebreus fala o seguinte para a gente, o livro de Hebreus, eu não vou botar aqui para você, mas o livro de Hebreus 12 começa falando que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, e essas testemunhas, elas estão observando o nosso comportamento o tempo todo. Às vezes você nem vê essas pessoas te observando, mas elas estão te observando. E dependendo daquilo que você faz, dependendo daquilo que você fala, dependendo da influência que você exerce, aí você vai ser uma influência positiva na vida dessas pessoas, ou não, ou essa pessoa, quando você começar a falar, aí, cara, não recebo. Eu vejo o que você fala, eu vejo o que você faz, eu não recebo isso aí de você. Ou então eu vou repetir algo que eu comecei falando aqui, não vão faltar adversidades nesse ano de 2022, nesses 11 meses para frente, forças contrárias, circunstâncias desafiadoras para que a gente não seja uma influência positiva na vida das pessoas. A gente já tem que começar o ano esperto, ligado, sendo intencional em relação a isso. Hoje o pastor Dirman estava pregando de manhã, e ele falou sobre Moisés. Eu estava pensando ali na mensagem da noite, e ele falando sobre Moisés, eu falei assim, e Moisés fez muita coisa boa, foi o libertador que Deus usou para tirar o povo do Egito para a terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, mas Moisés foi aquele homem de Deus que Deus usou para tirar aquele povo com um braço forte. E quando Moisés vai embora, Moisés a gente não sabe, né, como Moisés morreu, onde Moisés morreu, sabe que Moisés foi embora, subiu, não voltou mais, e Josué assumiu o comando para ser o sucessor. E ele dá algo dentro disso aqui que eu estou falando, dentro dessa influência positiva, dentro de ser uma pessoa que as pessoas vão olhar e vão falar assim, a gente pode seguir esse cara. Olha como é que ele fala, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Gente, isso aqui, a gente tem isso aqui foi falado para Josué e o povo de Israel naquele tempo, mas a gente tem essa verdade aqui, contida em Mateus 28, o próprio Jesus falando, não deixarei vocês, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos, aleluia, que promessa maravilhosa, e ele está falando aqui, não te desampararei, esforça-te Josué, tem bom ânimo, Marcelo também estava falando, não é todo dia na hora que ele estava falando, orando a palavra, não tem um dia mal, né? Não é todo dia que a gente está afim, né, de levantar, animado, mas Deus, pela fé, foi muito legal a gente colocar que pela fé, a gente pode se submeter a essa capacitação do Espírito Santo, gente, de até no dia que a gente não está tão legal, ele vai invadir as nossas vidas, mas tem que querer, e Deus fala isso para Josué, Josué, esforça-te,
e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente, Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Isso aqui é muito atual para a gente hoje, ó. Não se aparte, isso aqui está em link com o Salmo 34, o louvor do Senhor estará continuamente nos meus lábios, está em linha aí, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes faz o quê? Medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidados de fazer, conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, Josué? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, ou não temas de novo aparecendo aí, não tenha medo. Esses 11 meses podem sim acontecer situações assim, que o medo vai vir com força, vai tentar nos bloquear, vai tentar nos paralisar, vai dizer, ó, você não pode, mas em nome de Jesus eu quero declarar que essa voz vai cair na sua vida, e você vai prosseguir para aquilo que o Senhor tem. Amém? Você recebe isso aí? Ou então, ó, não tenha medo, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O que Deus está falando aqui para Josué, é isso aqui, Josué, seja corajoso, cara, seja uma boa influência para esse povo. Eu posso fazer, Josué, qualquer coisa, eu tenho todo o poder, mas eu vou precisar, Josué, do teu posicionamento espiritual. Assim como eu fui com Moisés, eu posso ser contigo, e eu estou te dando a minha palavra, eu vou ser contigo, mas eu preciso do seu posicionamento espiritual junto com esse povo. Deus está dizendo hoje para a gente a mesma verdade, irmão, para esses 11 meses desafiadores que estão pela frente aí. A gente ainda está vivendo pandemia, a gente escuta ainda coisas que a gente não gostaria de estar escutando, sobre vírus, sobre pandemia, sobre pessoas doentes, né, testando positivo. A gente não queria estar escutando essas coisas, mas é uma realidade, a gente não pode entrar numa de negação. Não está acontecendo, está acontecendo, mas Deus está falando essa verdade para a gente hoje. Ele pode realizar qualquer coisa, na minha e na sua vida, mas mediante a tudo que vai vir contra nós, ou que vai se apresentar contra nós esse ano, uma coisa Ele pede que a gente tenha: posicionamento espiritual. Não tem jeito, eu nunca vou ser uma pessoa influente, positiva para as pessoas que convivem comigo, se eu não estiver bem posicionado espiritualmente. É ou não é, gente? Como que eu vou poder influenciar uma pessoa positivamente se eu não estou firmado, se eu não estou bem posicionado, se eu não estou, agora a linguagem dos pentecostais, afogueado? Eu tenho que estar afogueado. Você quer estar afogueado? Esse fogo, igual que estava lá na sarça, ele queima, mas ele não me consome. Tem que estar. E presta atenção, estar bem posicionado aqui nessa mensagem é você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque Deus trabalha nessa dinâmica. Deus trabalha na dinâmica da prioridade. Deus, ele é perfeito, ele faz as coisas tudo certo. Tem gente que fala assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, irmão, quem entorta as linhas da vida somos nós. Deus, ele escreve certinho. Deus quer que a gente tenha um relacionamento profundo com Ele, para que a gente possa receber o nosso homem espiritual, o nosso homem interior, para as mulheres das mulheres interiores, direção, informação do passo a seguir. Ele quer fazer isso, e Ele é um Deus de prioridade, Ele é um Deus que Ele exige de nós o primeiro lugar. Olha como é que Ele coloca em Mateus 6,33, mas buscai o quê? Primeiro, vamos falar de novo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas. Que coisas são essas, irmãos? Que coisas são essas?
essas coisas são as coisas naturais da vida. Essas coisas são o motivo pelo qual, às vezes, nos atrapalha na caminhada. Sabe por quê? Porque a gente acaba trocando aí as posições. A gente coloca coisas em primeiro lugar e, se sobrar um tempinho, na minha lista de prioridades, eu coloco Deus. Essa é a grande verdade, eu me incluo aqui junto contigo, eu não estou falando só para você, não. O nosso problema é buscar coisas desse mundo em primeiro lugar o tempo todo. É a casa que eu preciso, é o carro que eu preciso, é o emprego que eu almejo. A gente começa o ano, repara só, fazendo uma lista de prioridades. Pega a tua lista depois lá e dá uma olhada. Na lista de prioridades, eu queria que você olhasse hoje, se Deus, se o reino dele, se as prioridades na demanda da igreja, se elas estão em primeiro lugar. Dá uma olhada lá. Se não tiver, essa palavra vai mexer com você. E você vai refazer a sua lista de prioridades. Porque a gente acaba colocando coisas em primeiro lugar, e quando o resultado não vem, e a promessa do texto é o quê? Se você buscar Deus, o reino dele em primeiro lugar, a justiça, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Não é uma promessa ali? Mas só que a gente coloca ali, inverte a ordem, coloca coisas em primeiro lugar, e a gente fica frustrado com Deus. Por que não está acontecendo? E eu fico frustrado, eu pergunto por que não acontece, e se a gente for honesto e ver, a gente percebe que a gente não está colocando, em muitos momentos da nossa vida, Deus em primeiro lugar. E é para a gente pensar, é para a gente refletir. Então, quero te fazer algumas perguntas aqui bem legais, para você responder para você. Qual a influência que o Evangelho tem no seu estilo de vida? Legal pensar nisso, hein? Novo nascimento aconteceu, a palavra evangélico, né, um cristão, agora se tornou uma nova criatura, ela não é nem tão adequada. A adequação melhor aqui é filho de Deus, você se tornou um filho de Deus, você nasceu de novo. Então, qual a influência do modelo de vida de Jesus eu estou deixando penetrar, dirigir e moldar ou modelar a minha vida? Para a gente pensar. Outra pergunta: você se permite ser moldado pelo Evangelho? Porque eu vou te falar, irmãos, eu converso com muita gente, já escutei muitos pastores me contando algumas coisas, e tem muita gente que vem para o reino de Deus e quer que o reino de Deus se adeque ao seu estilo de vida, quando na verdade é o contrário. Quando na verdade a gente tem que chegar e falar assim: Senhor, meus arquivos estão todos errados, meu modelo de pensar está todo errado, vai trocando aí pelos arquivos do céu, porque eu estou fazendo tudo errado. Então, qual a influência do Evangelho no meu estilo de vida? Será que o meu Evangelho está mostrando para as pessoas que eu sou do reino, que eu sou um filho obediente ao Pai? E tem pessoas, irmãos, que causam um grande prejuízo ao Evangelho quando elas se denominam cristãs. Sabe por quê? É triste falar isso, porque a influência delas é totalmente contrária aos princípios do reino de Deus. Infelizmente, você é cristão? Caramba, não sabia. E é até uma vergonha quando essa pessoa fala que é um cristão. Então, as igrejas estão lotadas hoje? Sim, estão lotadas. Fila para entrar num culto. Essas igrejas, então, da mídia, que tem fama, um culto de 6 horas, você tem que chegar 3 horas para entrar. A fila grossa, a gente querendo estar lá naquele ambiente, isso é bom demais. Eu gosto disso, não estou falando contra não, mas o quanto que o Evangelho tem mudado a nossa maneira de viver. O quanto você vê que todo mundo que me rodeia na igreja tem uma influência positiva, dá um testemunho maravilhoso da prática cristã. É algo para a gente pensar: será que eu estou vendo isso na vida das pessoas? E pensar ainda mais: será que eu estou sendo para outras pessoas essa influência positiva? Essa influência de uma pessoa que quer Deus. E aqui é outra pergunta: a qualidade de vida
que estamos vivendo tem sido um referencial para as pessoas que nos cercam? Pessoal, olha a qualidade de vida, olha a nossa mente saudável, olha como a gente lidar na nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, pois isso é um referencial. As pessoas estão chegando e estão olhando, eu quero isso. Será que isso está acontecendo? É uma pergunta. Elas querem conhecer Deus por causa da nossa influência na vida delas? Tudo para você, tá, irmão? Tudo para você. Para mim e para você pensar e ver como é que a gente pode processar isso da gente. Então nós podemos estar caminhando para o céu, sim, porque um dia você confessou Jesus, Ele te salvou, mas infelizmente, por causa da influência negativa, a gente pode estar caminhando sozinho, sem levar ninguém com a gente. E Deus quer que eu e você, que nós sejamos essa influência positiva. Isso aí é sério demais para a gente pensar. Deus quer nos usar para coisas grandes. Você crê nisso aí? O amém podia ser mais forte. Deus quer te usar para coisa grande, irmão. Para onde você estiver, você ser uma influência positiva, e as pessoas assim, eu quero isso que você tem, eu quero ter essa relevância, né, no contexto da salvação da humanidade. E eu me refiro ao impacto de influência na vida das pessoas, sim. Eu quero ser essa influência positiva. Existe uma recompensa para os filhos de Deus, que trabalham na obra de Deus. E eu não estou falando aqui de salvação. Salvação, né, o texto lá de Efésios fala muito bem. Você recebe a salvação como um dom, como um presente de Deus, pela fé. É dom de Deus, você recebe isso aí. Para que ninguém se glorie, isso é mérito de Deus, não é mérito nosso. Então salvação você recebe, mas a gente não pode parar na salvação, e agora eu resolvi meu problema, e agora está tudo certo. Não tem nada a ver com salvação, porque muitos serão salvos pelo fogo, infelizmente. A Bíblia fala sobre isso também. Não vão ter obras para mostrar, elas vão ser queimadas pelo fogo. Isso aí é uma outra mensagem. É mais ou menos isso aqui, para dar um exemplo. Não vou falar muito sobre isso, mas é mais ou menos o cara que estuda para ser um funcionário público, e ele se dedica a estudar, e quando ele entra, ele consegue a vaga lá, mas na sessão dele é o camarada que não gosta de trabalhar. Você conhece funcionário público assim? Ele, se pudesse, estar em casa em todos os feriados, e quando você vai lá na sessão dele, a repartição pública pedir alguma coisa, ele faz com uma má vontade, ele não quer te ajudar. Então é mais ou menos essa comparação. A salvação, estou salvo, mas o que tange a manifestação da glória de Deus aqui na terra para a salvação de outras pessoas, eu não estou muito afim de colaborar com isso. E isso é uma má influência. Então a palavra de Deus fala para honrar a Deus com a sua vida o tempo todo, desde o novo nascimento. Começou quando você nasceu de novo em Cristo Jesus. O que é isso? Como estamos representando Deus aqui na terra? As pessoas não veem Deus, e sim a nós. Se eu fizer uma pesquisa aqui e perguntar, você já viu Deus face a face? Alguma pessoa levantaria a mão? Eu vi, pai. Eu vi, pastor, Deus face a face. Ele falou comigo. Tem alguém que já teve essa visão? Deus falou contigo, face a face? Uma pessoa? Ó, você vê como é que pouco. Um irmão lá atrás. Eu nunca tive isso, irmãos. Queria muito ter, mas nunca tive. Então, isso significa que Deus não aparece, né? Não vive aparecendo por aí, se apresentando às pessoas. Outro dia a gente estava lendo uma reportagem de uma embarcação, que elas receberam uma visitação do próprio Jesus, pregando para aquela embarcação. Eu não me lembro direito onde que era o lugar, né? Mas que notícia maravilhosa, que eles todos que estavam na embarcação, ouviram as palavras, se converteram a Jesus, e quando foram entrevistadas, um homem estava na água pregando para a gente. Quem era? Era o próprio Deus, era o próprio Jesus, mas isso não é comum acontecer, não é comum. O que as pessoas vão ver com mais facilidade, sou eu, você, todos nós aqui, sendo cartas vivas para a vida dessas pessoas.
Amém, gente? Representantes legais de Deus, do reino de Deus aqui na terra. Aleluia. Então a influência tem que ser positiva o tempo todo. A gente tem que ser sério com isso, tem que ser intencional. Eu não posso descansar 7 dias na semana. Eu não posso viver 4 dias. 4 dias eu estou na igreja, 4 dias eu estou estudando, 4 dias eu estou lá alguns dias eu estou na avanço, dia eu estou no culto, mas 3 dias eu vou zoar por aí, eu vou para a balada, eu vou dar mau testemunho, eu não estou nem aí. Não, não pode ser assim, não pode, é o tempo todo. Você concorda comigo que é o tempo todo? Olha como é que Paulo é sério em relação a isso. Ele fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, coisa do dia a dia, o tempo todo acontecendo, ou façais outra coisa, fazei tudo para quê? E ele continua: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, está falando dos judeus, nem aos gregos, e a igreja, agora está falando de mim e de você, nem a igreja de Deus. Olha o outro aqui: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. Paulo, irmãos, ele abriu mão de querer fazer a vontade dele para agradar a Deus. Como Paulo ensina a gente. Você lê as cartas de Paulo, você fica assim: pai, me dá isso aqui que Paulo conseguiu fazer, ele aprendeu. Eu gosto quando ele fala: eu aprendi. Se ele aprendeu, aí você podemos aprender também, gente? A gente pode aprender. Paulo está falando ali: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O foco de Paulo o tempo todo, ele não refrescava com isso, era que as pessoas poderiam se achegar a Deus através do estilo de vida dele. Que maravilhoso, influência, como cartas vivas de Deus. Paulo entendeu isso muito bem, e ele deixou registrado também em 2 Coríntios: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Esse texto aqui é maravilhoso. Ou de recomendação de vós. Imagina, você chegando, ó, esse aqui é cristão, verdadeiro, servo da palavra de Deus, filho de Deus. A gente não precisa dessa recomendação. É pelas nossas ações, é por aquilo que a gente faz, é por aquilo que a gente é, que isso aqui acontece. Olha como é que ele continua falando: vós sois carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Aleluia! Isso é para levar muito a sério, irmãos, muito a sério. Por isso que o título da palavra é influência. Que influência que nós queremos ser nesses 11 meses que nos restam aí pela frente? E eu vou te falar isso aqui, ó: o que as pessoas vão pensar sobre Deus está associado diretamente ao que elas pensam sobre mim e sobre você. É sério isso ou não é, irmãos? A gente pode aproximar as pessoas de Deus, ou também pode afastar, repelir as pessoas de Deus. Então é uma mega responsabilidade. Então, para isso aqui, a gente tem que estar o tempo todo vigilante, a gente tem que estar intencional em fazer a vontade de Deus. Lembra da parábola dos talentos? Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei da parábola dos talentos. Eu não quero atrapalhar. O homem vai, o Senhor deixa lá um talento, uma quantidade de talento para cada um. O último lá pegou o talento, escondeu. Não, eu não quero correr o risco de ter problema com o meu Senhor. Eu vou enterrar aqui, não vou fazer nada com ele, para quando ele voltar, está intacto lá o talento. Não funciona assim. Deus colocou o Espírito dele habitando dentro de você. Ele fez um investimento de sangue na sua vida, para que você não se conforme só com a salvação. Eu estou salvo, está tudo certo. Não, Ele quer que você sempre olhou
na vertical para Deus. Mas quando Ele agora nos torna nova criatura, Ele coloca a gente numa visão panorâmica, agora olhando para o horizontal. Como que eu posso ser bênção para o meu irmão da direita? Como que eu posso ser bênção para o meu irmão da esquerda? Como eu posso fazer a diferença? Como eu posso ser uma influência positiva? E eu quero afirmar para você que tem propósito de Deus para ser realizado na sua vida e para a vida de outras pessoas, através da sua vida. Você recebe isso aí? Tem propósito de Deus, não foi só a salvação foi só um caminho, foi só um processo que você teve que nascer de novo, mas agora é que o negócio fica legal. Irmãos, eu vou te dizer, se a igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, entendesse isso, entendesse a nossa função no corpo de Cristo, que eu preciso funcionar, que eu preciso me doar, para que o ministério da reconciliação aconteça por causa da minha vida, nós seríamos imbatíveis em todos os segmentos das esferas da sociedade. Isso é uma grande verdade. A Cíntia Meirelles esteve aqui no domingo passado de manhã e ela falou dos 7 montes, que significa as 7 esferas da sociedade. E a gente tem que ter influência em todas essas esferas. São as divisões das áreas de influência que todas as sociedades do mundo elas possuem. Então eu coloquei aqui para você, é impossível falarmos sobre avivamento sem comentarmos sobre as 7 esferas de influência da sociedade. Uma vez que o avivamento, é a invasão, é a influência do reino de Deus por toda a terra. Só vai ter avivamento se tiver influência de Deus. Só vai ter avivamento se a vontade de Deus, como ela é feita no céu, seja feita aqui na terra. E isso Deus quer usar a mim e a você, irmão. Deus, Ele tem pressa na salvação da humanidade. O quebra-cabeça aí da volta de Cristo, ele está acontecendo. E a gente não quer entrar aqui numa escatologia de falar, vai ser daqui a 10 anos, vai ser daqui a 100 anos, mas os sinais estão apontando para a volta do Cristo. E Ele vai vir julgar, Ele vai vir levar a igreja com Ele. Então você pode, junto comigo, desejar fazer parte desse movimento de Deus para impactar as nações? Quantos dizem amém bem forte aí do seu lugar? Eu quero, pastor, fazer parte desse movimento. Eu quero impactar com a cultura do céu aqui na terra. É meu desejo de dizer, seja feita a sua vontade, assim como ela é feita no céu. Então precisamos representar o Senhor de maneira excelente. Excelente. E nesse processo, amigo, de representar Deus aqui na terra, nem tudo vai funcionar da maneira que nós queremos, da maneira perfeita. Você vê muitas promessas na Bíblia, toda promessa ela está condicionada a um posicionamento espiritual nosso. E quando você lê Mateus capítulo 5, que é o começo ali do Sermão do Monte, termina em Mateus 7, tem muita coisa boa ali de Jesus falando, mas lá no Mateus 5:10, fala que os justos serão perseguidos por amor ao meu nome. Então nesse processo vai haver perseguição, nesse processo você vai ser injuriado, nesse processo você vai se frustrar com pessoas na caminhada, mas vale muito a pena você pagar esse preço, vale muito a pena você andar a segunda milha, porque tem uma colheita abundante para cada um de nós. Você quer uma colheita abundante, querido? Esse texto aqui, eu amo esse texto de Gálatas. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. Ele está falando, eu sei que vocês cansam, mas não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por quê? Ao seu tempo ceifaremos. Tem colheita boa para vocês, igreja. Aleluia. Se não houvermos o quê? Desfalecido. Eu não posso parar no meio do caminho. Permanecer é importante demais. A vitória é daqueles que permanecem. Então, enquanto temos tempo, isso aqui, o tempo, gente, é uma pérola para a gente, é o tempo que a gente tem. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente
aos domésticos da fé, o da família da fé. O Gilson ontem, nas 3 horas de adoração, a palavra dele foi em relação à revolução do amor, da gente olhar uns para os outros aqui dentro, lembra? Que força que ele colocou aquilo? Olharmos um para os outros aqui, e nos amarmos mutuamente, ser uma coluna para o nosso irmão, descobrir se o nosso irmão está afastado, por que o nosso irmão já não vem a 2 cultos, e ele falou muito bem, isso não é só um papel da liderança da igreja, dos pastores, cada um de nós tem essa missão de ser essa influência positiva na vida das pessoas, e ligar, irmãos, não estou te vendo na igreja, o que está acontecendo, está sumido, o irmão vai abrir para você, que ele vai, de repente ele está orando, ele quer uma resposta de Deus, para muita coisa, você pode ser essa resposta de Deus, na vida dele. Eu estou começando a fazer eu pego lá meu telefone, comecei a fazer, está bem recente, eu pego um telefone celular aleatório, pego lá e disco, aí disco alguns, não consigo falar, mas eu disquei e caiu lá numa menina, eu pego o número assim e coloco lá, aí a menina se apresentou, meu nome é Ellen, eu falei, oi Ellen, tudo bem? Meu nome é André, eu estou te ligando só para ver se você permite eu orar pela sua vida, se você permitir, eu quero orar por você agora. Aí ela, pode orar, as pessoas estão carentes aí fora, irmãos, pode orar. E eu falei, você tem algum pedido específico? Aí ela, não, pode orar num todo, ela quis o pacote completo. E eu orei, gastei alguns minutos ali edificando a vida dela em oração. Gente, e isso não é em vão, você entende que isso não é em vão? A pessoa que está lá numa igreja, talvez que você vai chegar um dia lá, eu estava num momento desesperado, uma pessoa ligou para mim, e essa pessoa pode ser eu, pode ser você, se importou com o outro, é disso que Deus, não nos cansemos de fazer o bem. Eu sei que às vezes é cansativo, esse verbo fala de tempo, enquanto temos tempo, parece que a gente tem muito tempo, mas a gente não tem muito tempo. Nosso tempo aqui, comparado à eternidade, é como gotas num oceano, não representa quase nada. Então, enquanto você tem vigor, enquanto você tem disposição para fazer a obra de Deus, faça, porque tem galardão para você. O maior motivo da falta de felicidade das pessoas, da igreja ou fora da igreja, porque elas estão focadas em coisas. Coisas têm tomado o primeiro lugar da vida delas. E toda vez que você inverte essa ordem aí, as coisas tendem a complicar. Não vamos ser bons influenciadores se o nosso olhar for apenas para nós mesmos. Eu sempre vou querer mais. É assim contigo? Eu sempre quero mais. O ser humano é insaciável. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, quando na verdade Deus está nos convidando a olharmos para as pessoas do lado, começar a deixar de olhar um pouco mais para nós e sermos bênção na vida das pessoas, vivermos mais em prol dos outros. Vamos experimentar uma plenitude de felicidade jamais vivida na nossa vida, gente. Eu já tive na minha vida e tenho algumas ações altruístas, de olhar o próximo e priorizar o próximo. Eu sei que sentimento é esse, posso falar para vocês, e vocês já experimentaram também, de você fazer alguma coisa boa para o outro, e você sentir uma felicidade, você gastou recurso, você gastou tempo, mas na verdade você não gastou, você investiu, porque a felicidade que você recebeu depois daquele gesto, depois daquela ação, ela promoveu dentro de você um crescimento, e não sou eu que estou falando que você vai experimentar isso, é a própria palavra de Deus. Olha esse texto aqui de Atos 20, 35, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém. Provérbios fala assim, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Se você dá misericórdia, você vai colher misericórdia também. Se você dá amor, isso é a lei do plantio, é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Olha só essa daqui de 2 Coríntios 9. Ora, aquele que dá semente ao que semeia,
também vos dá pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da sua justiça, para que em tudo que? Vamos falar forte, em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Deus quer que você seja o bom perfume de Cristo. Deus quer que você seja um agente de milagres na vida das pessoas aqui, aonde você vive. Esse é teu reino, esse é teu raio de ação, é o nosso chamado, irmãos. Muita coisa que a gente faz é ofício, chamado de Deus para todos nós, todos os filhos de Deus, é abençoar vidas, sermos influências poderosas na vida das pessoas e levando elas a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Que prazer que nós temos de saber que uma pessoa hoje cresceu na fé, desenvolveu bem, e às vezes está tendo até uma exposição maior do que a sua, mas você foi a pessoa que Deus usou para levar aquela pessoa para o caminho, influenciar aquela pessoa para buscar a Deus. Então eu quero convidar o pessoal da equipe de louvor. A gente vai cantar essa música do Farol de novo, mas eu quero te sugerir uma proposta. É apenas uma proposta, tá, irmãos? E se você pegar isso aí, para esses 11 meses que nós temos pela frente, depois a gente vai estar cantando, a gente vai ter um momento de oração aqui, mas eu quero sugerir para você, que tal você fazer desse tempo, desse ano, desses 11 meses que ainda nos restam, um ano de influenciar a tua maneira de viver, a tua maneira de viver, o teu estilo de vida, a tua maneira de se comportar. Como a gente é influenciado com muita facilidade, daqui a pouco, dependendo da influência que a gente está tendo, a gente começa a se comportar de maneira errada. Então eu estou sugerindo isso aqui, isso é legal para você, uma mudança, uma transformação, uma vida mais louca na presença de Deus, é você querer Deus com fome, querer Deus com sede. Ou então que tal você se dedicar mais um tempo da sua vida, esse ano a mais, em algumas coisas que eu vou falar aqui. Pega isso aí, é uma proposta para você, tipo orar em línguas, igual foi falado aqui no testemunho do irmão que fez a avança. Ele estava lendo um livro sobre o Espírito Santo. Aquela visitação do céu foi tão poderosa na vida dele, que ele foi batizado em línguas, no Espírito Santo. Então que tal esse ano, é uma proposta, você mergulhar mais nisso, você orar mais em línguas como um devocional. Que tal você jejuar mais? Que tal você ler mais a Bíblia? Que tal você buscar mais revelação do Espírito Santo para você? Sabia que tudo isso está disponível? Tudo isso está liberado para nós. Que tal a gente mergulhar mais profundo esse ano e ver o que acontece em nós e através de nós? É um convite de Deus, é uma proposta apenas. Mas toda proposta, toda promessa, ela traz contigo um resultado poderoso. Se você fizer isso, eu queria que você se colocasse de pé. Se você fizer isso, dando essa proposta, buscar mais as coisas de Deus, buscar mais direção do Espírito Santo, revelação dEle, mergulhar mais profundo naquilo que Ele tem para você e para a vida dos outros através de você, tem promessa para a gente, tem um bom resultado. E Ele fala em Isaías 1, 17 e 19, Ele fala assim, ó: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Tem promessa para você, irmãos, tem promessa para a gente ter uma vida comendo o melhor dessa terra. Eu concordei quando o bicho falou aqui de manhã, tem gente que vem na igreja, concorda com a palavra, entende até o que está sendo ministrado, mas não se permite ser moldado por ela. Está dentro desse contexto aqui. Não se permite ser uma influência positiva,
Por quê? Porque às vezes vai parecer, isso é uma mentira, hein? Isso é uma mentira. Vai parecer que aquilo que Deus está pedindo da gente vai tirar o nosso prazer. É uma grande mentira. Não tem prazer maior do que estar na presença do nosso Deus. Não tem prazer maior do que servir a Ele, fazer a vontade dEle. Nós somos filhos e servos por opção. Nós amamos servir na obra de Deus, no reino, o nosso Pai. Então vai um convite para mim e para você. Se você quiser, como eu disse, é uma proposta. Se você quiser fazer desse ano um ano diferente, ainda tem 11 meses pela frente. Deus ainda está iniciando muita coisa. O calendário está rolando aí, mas para a gente fechar em etapas assim, é legal a gente entender dessa forma. Deus quer fazer você chegar lá em dezembro e contar um bom testemunho. Você pegar e olhar para a tua colheita e ter vários frutos abençoados para a glória de Deus.